Oi pessoal, tudo bem? A Universidade Paulista, a Unip, me convidou para falar algumas coisinhas para vocês que é importante. Por quê? Porque o vestibular tá aí, a gente tá mal, a gente tá em posição fetal? Não tá não, porque eu vim aqui para te ajudar. Aliás, a Unip oferece cursos de graduação à distância, professores 24 horas, que nem nós que tá aqui 24 horas nessa grande rede mundial de computadores, para ensinar você, ajudar você. E aí é por isso que eu vim aqui falar. O que vai te ajudar nessa época aqui que o Enem tá batendo na porta? Alô, quem é? É o frio? Não, é o Enem. Alô, quem é? É a universidade? É o vestibular da universidade? Não. Quer dizer, é assim. E aí, o que precisa estudar de literatura? Porque o que acontece, gente? Chega nessa época do ano, as bonitas tudo chega aqui, não é verdade? Chega aqui no YouTube, no Valer um Livro e fala: quem tá aqui no dia do Enem, levanta a mão. Faz isso não, meu amor, faz isso não. No dia antes do Enem, você faz o quê? Você dá uma descansada, porque o bagulho vai ser louco. Muitas horas sentadinha ali numa cadeira dura. Por quê, gente? Porque literatura, ela cai em tudo. A gente fica achando que literatura é só quando cai de escola literária e não é. Mas eu vim te mostrar aqui, real, o que você pode estudar agora com o vestibular aí, ó, colando perto. E o que acontece? A primeira coisa que eu já vou indicar pra você é o seguinte. Tem um vídeo aqui no Valer um Livro que chama Aulão para quem não estudou. Tá aí a dica, no título a gente já deixou bem claro. Por quê? Porque lá eu faço um apanhadão de várias coisas de literatura que costumam cair. Mas isso é muito importante eu também dizer, que em época do Exame Nacional do Ensino Médio, em época do Enem, ainda mais com essas mudanças todas que estão acontecendo aí e tal, o Enem ele não quer exatamente saber que você decorou, que você sabe a data, que você sabe o nome daquilo, porque ele te fala. Então ele vai falar assim, o Barroco, que era a época que tinha um dualismo muito exacerbado, falava tal coisa. Portanto, com base nisso, ele já vai te dar meio que a resposta. Só que se você não tiver uma boa interpretação de texto, se você não souber por que o Barroco era dualista, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai errar a questão. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz uma comparação entre um exercício de uma universidade, né, que faz você adentrar numa universidade, que era a FUVEST, e o Enem, para vocês verem mais ou menos como que funciona o estilo de questão de uma prova. Que por mais que esteja ali na cara, você tem que saber minimamente do que ele está falando. Então, por isso, assistam essa aula, esse aulão para quem não estudou, porque vocês vão ter uma base muito legal e muito importante para vocês prestarem o vestibular. Uma coisa que também acontece muito de cair, o Enem ama as vanguardas europeias. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal sobre vanguardas europeias. Um com a Vivi, do Vivi Eu Vi, que a gente compara. Ela fala sobre a parte artística, de artes visuais, e eu falo exclusivamente sobre a parte de literatura, a gente faz um link, e também tem um aulão de 6 minutos só sobre vanguardas europeias, explicando quais são as principais vertentes. Só que aí o que acontece? Como que eu vou saber, por exemplo, da importância do dadaísmo? Eu posso até saber que o dadaísmo era nada, né? Que o dadaísmo era jogue todas as palavras num saco, chacoalhe e vai embora. Mas por que isso foi tão importante, sabe? Como que eu vou saber, por exemplo, que o futurismo foi uma coisa que, de certa maneira, foi até negativa aqui no Brasil, teve uma visão negativa aqui dentro. E por que a galera não gostava de ser chamada de futurista? E por isso que até hoje a gente tem uma coisa com essa palavra futurista que parece que é robô chegando. Por que isso acontece? Tem que saber, né? Não basta só o Enem te falar um pouquinho o que é, né? Porque o Enem pode chegar em você, que eu já vi questão assim, e falar o futurismo criado pelo Marinetti, né, uma vanguarda europeia, que serviu como base para muitas outras vanguardas, tinha uma visão de movimentação nas artes e saiu um pouco do clássico. Te disse vários nadas, né? Você tem que entender de onde surgiu, quem é Marinetti, quem é esse cara, sabe? E por que isso é importante pra gente aqui no Brasil? Sobretudo na literatura, nas artes, no geral, brasileiras. Então, esse vídeo aí de vanguardas europeias, todos vão estar aqui na descrição e no card, então clica aqui pra você ver no card essas aulas. Eu tô fazendo um apanhado que, sim, são coisas mais rápidas pra você agora, na altura do campeonato, conseguir estudar e tirar uma nota boa, sabe? Mas já vou falar mais, não é só isso que eu tenho pra dizer, não. Aí o que acontece? Além desse aulão, além sobre esse vídeo aí das vanguardas europeias, que é muito interessante, gente, muito interessante e real. Por quê? Porque eu também vou falar muito da Semana de 22, né? Eu vou falar muito sobre os artistas que se permearam e que até hoje levam em consideração as vanguardas europeias para fazer a sua própria arte. E aí eu vou falar para vocês assistirem aos nossos vídeos, que eu explico tintim por tintim as escolas
escolas literárias, principalmente as últimas. Então, o que mais cai no Enem? Eu fiz um compilado, eu fiz uma pesquisa para saber o que mais cai no Enem. Aliás, eu fiz um aulão no ano passado, também vou deixar aqui do Esquenta Enem, onde eu, em 1 hora, falo assim, ó, muito rápido, todas as escolas, cada detalhe. É bem detalhado, porém rápido, né? É um ao vivo ali, que eu tava ali com vocês conversando. Esse ano vai ter de novo, a gente vai fazer de novo. Mas, além desse, tem um videozinho para cada um. Aqui, assim, eu fiz um compilado na época para ver quais escolas mais caiu. E eu descobri que romantismo, realismo caem muito e, claro, o modernismo. Porque depois, gente, da geração 45, tudo que a gente considera, né, a gente tira a nomenclatura, fica como literatura contemporânea. E isso cai muito, porque os artistas dessa época é a Clarice Lispector, é o Graciliano Ramos, é o Drummond, é o Jorge Amado, é o Machado de Assis no realismo, o Zezinho de Alencar ali no romantismo. Ou seja, são pessoas que a gente vive ouvindo falar por aí e tem que entender um pouquinho o que eles queriam com a própria literatura, o que eles queriam com a própria arte. Então, se vocês puderem, assistam a esses vídeos. Tem uma playlist completa, que esse vídeo vai encabeçar essa playlist, que é Estude Como Ler um Livro. E lá tem todos os vídeos que a gente acha que é necessário. E por último, não menos importante, na verdade eu vou falar mais duas coisas. Primeiro, gente, é muito importante isso. Eu sei que o Enem não cobra a leitura obrigatória. E isso faz com que a literatura pareça que é deixada de lado, pareça que não é tão importante. Mas é bom lembrar que várias competências que o Enem pede, o Enem ele tem regras, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, ele separa por competências dentro de cada desenvolvimento, habilidades, né, digamos assim. E literatura está em tudo. Mesmo nas competências da prova de matemática, de exatas de maneira geral, eles pedem um contexto literário importante. Então é legal você entender que a literatura é a matéria que mais cai no vestibular. Qualquer vestibular. Então, uma coisa legal é você ver as nossas resenhas de livros obrigatórios de outros vestibulares que pedem isso como leitura obrigatória. Porque você vê, por exemplo, o nosso vídeo sobre Capitães da Areia, vai te fazer entender real o que o Jorge Amado queria fazer na época mais panfletária dele em relação ao comunismo, né? Você vê o nosso vídeo sobre Quincas Borba, sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai fazer você entender quem foi o Machado de Assis e o que ele queria com o realismo. Você vê, inclusive, os nossos vídeos de biografia, eu falando da biografia do Euclides da Cunha, além de você ter um papo legal aí pra você falar, vai fazer você entender o que foi um monte de revolta que aconteceu aqui. E o que é uma cobertura jornalística, o que não é uma cobertura jornalística, quem foi Euclides da Cunha, né? Você pegar as nossas resenhas do Monteiro Lobato, por exemplo, vão fazer você entender quem foi o Monteiro Lobato e por que ele é tão importante, por que ele é tão citado. Outra pessoa, Lima Barreto, né? A gente tem várias aqui resenhas do Lima e a importância que ele teve politicamente em questões raciais. Carolina Maria de Jesus, ou você vê o nosso vídeo sobre Ana Cristina César, Hilda Ilch, Pagu, são sobre pessoas que existiram na vida real e que, lembrem-se, literatura, gente, é o que o homem quer mostrar para a sociedade, é a expressão do homem na sociedade. Então, se o homem acredita em Deus, socialmente falando, a literatura dele também vai acreditar. Se o homem muda de ideia, ele também vai mudar de ideia na literatura dele. Então, a literatura é essa expressão do homem, né? Do homem, eu digo sociedade como um todo. Então, é muito importante que vocês saibam disso e estejam antenados, porque é isso que o Enem quer. E para finalizar esse vídeo aqui, rapidinho para vocês, para ajudar vocês a estudar nessa etapa final aí, antes do vestibular acontecer, lembrem-se que a redação, que é a maior nota, 1000, né, a nota máxima, se você for bem na redação, a chance, se você não zerar as outras provas, de você passar no vestibular dos seus sonhos, vai ser bem possível ali, né? O que acontece? A redação, ela pede como competência a literatura. Uma das competências principais da redação é a literatura. E não só na maneira de você escrever, mas você saber de literatura. E você saber aplicar na vida real. E por isso a gente tem uma série aqui no Ler um Livro que chama Passo a Passo. Que é o quê? Eu conversando com professores de literatura, por exemplo, Carol Achuti, por exemplo, Noslen, por exemplo, a Pamba, para falar assim, me fala seu livro preferido e eu vou criar um tema que poderia ser um tema de redação. E aí assim a gente aplica como você pode usar isso na sua
sua redação, né? E inclusive fazer uma proposta de intervenção. Por exemplo, Carol Achuti, que falou que o livro preferido dela é Poliana, que poderia ser um livro até que a gente nunca imaginaria que seria o tema de uma redação, ou que você poderia usar numa redação, né? Mas como é o livro preferido dela, como ela já leu esse livro várias vezes, tá na cabeça dela, ela não precisou decorar uma frase do livro, sacou? E aí se o tema fosse, a sociedade pode ser bondosa, ela consegue usar a Poliana como exemplo, e é só a história da Poliana, ela não precisou decorar nada. Vocês compreendem? Não precisa decorar, e por isso que literatura é tão legal. Porque é só você ler o negocinho e gostar do negocinho, que pode ser qualquer negocinho, né? Pode ser qualquer livro, que você vai conseguir aplicar na sua redação e quem sabe aí tirar uma nota 1000. Pegou? Valer um livro, gente? Então aqui, ó, já tô falando pra vocês, valer um livro é tão importante que a gente tem que estudar junto desde o começo do ano, mas já que estamos aqui agora, vamos estudar agora correndo, mas vamos junto. E eu espero fazer vocês gostarem de literatura, porque a gente usa em tudo, tá? É uma matéria mais legal, vou deixar a parte. Enfim, obrigado, Nívia, por ter me convidado a fazer esse vídeo e assistam os outros vídeos dessa playlist e os vídeos que eu indiquei. E bons estudos, vai dar tudo certo, tá bom? Beijo e tchau!